Há pessoas que, quando se fala de grandes redes de jornalismo financiadas pelos mesmos do costume, falo de globalistas, muitos deles que são pessoas que têm agendas claríssimas, que não têm problemas a vender-se a determinadas formas de regime para que tenham o seu salário ao fim do mês e a sua riqueza ao fim do mês. E eu venho mostrar-vos no dia de hoje que estas redes são cada vez mais claras. Felizmente há pessoas a descobrir estas redes e venho mostrar-vos que os Rockefeller financiam uma rede que está neste momento, que o Público integra, o jornal português, sobre alarmismo climático, basicamente, em que muitos dos dados que eram tratados como fenómenos absolutamente normais, ou até como o verão, por exemplo, hoje em dia são tratados segundo uma determinada agenda, para avançar a Agenda 2030, que é conhecida por todos vós e que tem como uma das vertentes da Agenda 2030 precisamente o Green Deal, que é algo que tem destruído a agricultura a nível europeu, que tem desindustrializado os países europeus, tornando-os cada vez menos competitivos e tornando a Europa basicamente um ator absolutamente secundário no palco internacional, algo que só inúteis como a equipa von der Leyen é que consegue produzir. Vamos ver esta reportagem produzida pelo Lobo Media e vamos fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Público integra rede de alarmismo climático financiada por Rockefeller. O jornal Público integra uma rede de alarmismo climático que incita os jornais a tratarem ativistas como fazedores de notícia e a associar fenómenos extremos às alterações climáticas, mesmo sem dados que os comprovem. Ainda, os fundadores manifestaram simpatia por políticos socialistas como Bernie Sanders e a Ocasio-Cortez, que é uma figura que é também interessante de conhecer do outro lado. Vou manter o adjetivo interessante para não utilizar adjetivos mais desagradáveis. E tem aqui algumas notícias e vamos conhecer algumas das normas deste Covering Climate Now, que é esta rede internacional que tem algumas regras. E essas regras devem ser conhecidas por todos nós quando olharmos para notícias associadas a questões climáticas produzidas por jornalistas do Público, que evidentemente que quando recebem o dinheiro começam a ter que tocar uma determinada música, como eu já falei da expressão, à saciedade. Esta CC Now, que é a Covering Climate Now, é uma rede internacional que reúne mais de 500 meios de comunicação, dando-lhes um playbook em como fazer cobertura climática. Ou seja, tem jornalistas que estão sujeitos, pelo menos na teoria, na prática isso às vezes não acontece, mas jornalistas sujeitos a um código deontológico que têm que cumprir, têm que ter as credenciais, apesar de que nós já soubemos em Portugal que há muitos jornalistas que exercem sem carteira, o que não deixa de ser interessante porque parte da credibilidade que estas pessoas vendem ao seu público vem da ideia de que são jornalistas credenciados e de que as outras pessoas são meros mortais a falar sobre as suas opiniões, mas muitos deles estão a exercer neste preciso momento sem terem carteira de jornalista ativa, legal, regularizada e, portanto, isso também é algo interessante. A CC Now afirma que apoia, convoca e forma jornalistas e redações para produzirem uma cobertura climática rigorosa que envolva o público. Portanto, são formados numa espécie de reeducação jornalística, que é para vocês darem a informação correta. Leia-se a informação que agrada a determinados grupos e ao capital internacional que tem várias vertentes deste ponto de vista. A organização foi cofundada em 2019 pela Columbia Journalism Review e pela revista The Nation em associação com o The Guardian, o tão conhecido The Guardian. A revista The Nation assume-se como progressista e declarou apoio ao candidato socialista Bernie Sanders, algo que é relativamente habitual porque os mídias tradicionais nos Estados Unidos da América acabam por se posicionar politicamente, principalmente em alturas eleitorais. A CC Now foi financiada por grupos promotores da descarbonização, transição climática e antipetróleo, tais como as fundações Rockefeller, Park Foundation, Waverly Street Foundation e Actions, com esta sigla @EBMF. O Jornal Público juntou-se ao CC Now no ano da sua fundação, em 2019, e o fundador da organização tem uma coluna de opinião
opinião no público, com um artigo intitulado A Guerra no Irão também é uma guerra climática. Num dos seus livros de boas práticas, a CC Now sugere aos jornalistas que, e esta é a parte interessante, isto são livros de boas práticas. Alguns dos fundadores desta organização dirão o seguinte para contrapor o argumento que eu estou a fazer. Isto são meros indicadores. As pessoas não são obrigadas, os jornalistas, não são obrigados a seguir estas práticas, apesar de que são práticas recomendadas. No entanto, nós todos compreendemos que se houver dinheiro envolvido e se o público tiver dinheiro a ganhar com isso, porque é que estas organizações haveriam de financiar jornais que não cumprem estas medidas básicas sugeridas pelos próprios? Não faria sentido. Não faria sentido vocês fazerem parte de uma organização, beneficiarem economicamente da mesma, se depois não cumprem os básicos que essa organização determina. Vamos ver algumas das regras que são interessantes. Tratem os ativistas como fazedores de notícias. Isto é real. Está, quando vêm aqui livros de boas práticas, vocês carregam nesta frase e vão dar diretamente a esta página da CC Now. Não deem plataforma aos negacionistas climáticos. E como nós sabemos, negacionistas climáticos podemos muitas vezes estar a falar de pessoas que com factos científicos têm uma determinada interpretação que deve ser levada em consideração, até porque é assim que a ciência progride. Nós fazemos colidir duas visões sobre determinados factos, fazemos colidir dados antigos com dados atuais, várias visões de especialistas e tentamos alcançar a verdade. A questão é que neste momento a ciência não é utilizada para alcançar a verdade, é utilizada para favorecer determinadas agendas ideológicas e a verdade pouco importa. A verdade depende daquilo que os atores políticos que são financiados por estas pessoas tiverem que dizer consoante o seu financiamento. E depois têm aqui, selecionem de forma tendenciosa as imagens para os seus artigos. Por exemplo, num artigo sobre calor, a organização recomenda que se coloque pessoas exaustas num espaço com ar-condicionado em vez de banhistas a divertirem-se na praia. Portanto, parece que não, mas estas imagens trabalham no nosso imaginário. Até, por exemplo, isto é um exemplo prático que tem sido, inclusive, amplamente divulgado nas redes sociais, e o exemplo prático é o seguinte: vocês têm um conjunto de mapas climáticos, vamos dizer assim, mapas meteorológicos em que alguém da meteorologia diz na Guarda vão estar X graus, em Lisboa vão estar X graus, no Alentejo vão estar X graus, etc. E antes vocês viam esse mapa meteorológico que tinha umas determinadas cores, ou tinha verde, ou tinha branco, ou não tinha cor nenhuma, às vezes nem tinha cores. Tinha só as temperaturas consoante a zona que está a ser referida e acabou. Hoje em dia nós vemos que temperaturas relativamente semelhantes àquilo que eram há 10, 20 anos atrás, são temperaturas em que os mapas têm automaticamente outra cor. E nós sabemos que as cores trabalham de forma direta no imaginário das pessoas. E é isto basicamente que é recomendado nestas questões. E depois tem que a organização proporciona oportunidades de partilha de artigos e de perspectiva científica. Claro que a perspectiva científica exclui os negacionistas climáticos, ou seja, é bem-vinda a diversidade científica, desde que a diversidade científica diga exatamente aquilo que favorece os financiadores destas pessoas. E tem aqui mais alguns detalhes e é interessante, são mencionadas algumas pessoas, tem aqui os parceiros internacionais, a Fundação Bill Gates também já financiou, com 11 milhões além dos Rockefeller, e portanto ficam aqui com uma reportagem bastante interessante em que muitas vezes estas pessoas, precisamente para fazerem avançar as agendas dos seus financiadores, querem trabalhar no imaginário das pessoas. E agora a escolha será a vossa. Ou os meus amigos caem nas ideias destas pessoas, ou então têm a possibilidade de investigar, de ouvir os dois lados da moeda, porque se nós partimos de determinadas premissas e utilizamos a ciência para justificar as nossas agendas, já não se chama ciência, automaticamente. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.